Muito bem, mais uma vez nós estamos trazendo para todos vocês mais uma introdução de um livro. Esse é o livro de Jeremias. Nós vamos realizar a oração e depois que nós realizarmos a oração, eu quero que você fique atento para 10 horas da manhã você receber o link da escola dominical, que vai ser hoje o primeiro livro de Hebreus, que o professor Samuel vai estar trazendo. E todo domingo, escola dominical, nós vamos acompanhar esse estudo aí, essas aulas do livro de Hebreus. Inclusive, as aulas do livro de Tiago não está ainda na playlist, mas eu vou montar para que vocês possam acompanhar essas aulas do livro de Tiago. Bom, eu sou o pastor Genival Lira, para vocês que são novatos, vocês que estão começando, entrar no canal É Tempo de Oração, os dias, ou mesmo agora, nesse momento da transmissão. Nós somos daqui de Itabirito, do estado de Minas Gerais. O ministério É Tempo de Oração. Esse canal aqui surgiu primeiro, o canal Tempo de Oração, o canal É Tempo de Oração. Depois surgiu o ministério, surgiu o livro, né? O livro É Tempo de Oração. E depois do livro surgiu o ministério. E depois do ministério está surgindo agora os discípulos, os obreiros daqui presencialmente. Tem pessoas que já estão ligadas ao ministério, como o pastor Juarez, que já se considera ligado ao ministério. Ele era um pastor que estava assim desigrejado, e quando a gente se encontrou, até ele chegou através do Renan, que Renan indicou, ele veio na casinha desde o início. Quando era na casinha, ele vinha, ficava frequentando. Eu nem sabia que ele era pastor. E há muito tempo ele era pastor, foi pastor de algumas denominações, e aí a gente vai conhecendo o caráter, a postura, e vendo os frutos. E depois de um ano e meio, mais ou menos um ano e meio, foi quando ele começou a pregar, orar, me ajudar, e está aqui conosco, como também o Alex Alves com a sua esposa, como também alguns outros aí, o Sérgio, rei da empada, é o primeiro, foi o primeiro, a Adriana Tunes também foi um dos primeiros, aí vem a Cristiane, aí é o pastor que fala os nomes das ovelhas. É maravilhoso isso, né? E desculpa aí vocês que eu não falei o nome dos outros, não vou ficar falando o nome aqui de todo mundo e não vai adiantar resolver nada. Mas eu falando assim, justamente para as pessoas que estão novas, começando, que é um ministério que está começando, né? E aqui no canal nós temos aí os pregadores, as pregadoras, os obreiros do reino. Eu vou citar o nome aqui dos que estão no SC519. Se eu não me engano, essa camisa aqui eu mandei fazer em Simões Filho, se eu não me engano, ou foi a outra? Eu acho que não sei, não vou lembrar. Mas o SC519 começou com a oração da madrugada. E aí ficou assim, eu infartei, glória a Deus, infartei, fiquei uma semana na UTI, e aí começou a surgir aí esses obreiros aí que eu comecei a falar para orar, me ajudar em oração, para não parar as orações. E a primeira a vir foi Dona Zélia, né? Dona Zélia, dia de sábado, ela começou ali devagarzinho. Hoje está um pastor, uma pregadora, ela está pregando em igrejas por aí que convidam ela já foi umas 2 vezes, né, Dona Zélia? Depois você me responde aí nos comentários e que eu leio os comentários. É, Aí veio o Rodrigo Rodrigues, que é na segunda-feira, esse homem da voz pesada. Aí veio a Dona Valdenice Freitas, veio o Gafarel, que a gente já se conhecia também, ele foi pastor comigo na mesma instituição onde eu fui.
E veio Dona Cátia também, que é outra serva de Deus, que obreira do reino de Deus, que colabora muito conosco aqui também. E aí veio Rafael Mendes, que eu já conhecia bem antes, desde 2018, 2017, mais ou menos 2017, lá em Ibirité. E aí vem o pastor Juarez também, que é o que faz a oração, prega e ora dia de quinta-feira. Estou falando isso aqui para vocês que estão aqui conosco, novatos e não sabem da história, né? Sempre por trás tem uma história, né? E essa história vai longe, né? Por isso que eu conto com vocês de me ajudarem a divulgar o canal, né? Não somente divulgar o canal, começar com oração, orando pela gente. Quero agradecer pelas orações de todos vocês. Eu fico aqui ouvindo, participando, tem hora que eu me emociono aqui sozinho, quando eu vejo aí meus companheiros orando por mim, né? Aí vem também a equipe das mães, que todos os dias, 9h30, 9 horas, tem 9h15, tem uma mãe orando. Vem os homens de oração também, que esses dias orando por mim, orando pelo ministério, orando por todos. É um canal de oração. Que bom. Eu vou colocar aqui rapidinho as, as informações do canal, porque aí vocês, se quiserem assim ajudar o canal, se quiserem escrever para nós, saber de mais sobre nós, vou colocar só um pedacinho da vinheta então, né? Pronto, eu coloco só um pedacinho da vinheta, eu não estou achando aqui. Vamos lá. Participe conosco todos os dias, assim que 19 da manhã, aqui no canal É Tempo de Oração. Pois está escrito: E do homem a quem Deus deu riquezas e bens, e lhe deu poder para delas comer e tomar a sua porção e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus. Eclesiastes 5:19. Esta oração tem o propósito de nos lembrar que todas as dádivas, o trabalho, os recursos e a alegria de viver vêm das mãos de Deus. E antes de orarmos, uma mensagem especial é compartilhada para fortalecer a sua fé ao amanhecer. Receba esta... Você já conhece o Ministério Tempo de Oração? Acesse agora o site www.ministériotempodeoração.com.br, sem cedilha e sem tio, e descubra um espaço feito para fortalecer sua fé. Lá você encontra mensagens edificantes, orações poderosas e testemunhos inspiradores, além de fotos e registros dos nossos cultos e eventos realizados pelo Ministério Tempo de Oração. Ao clicar nos 3 risquinhos no canto superior esquerdo da tela, você poderá navegar por outras páginas com mais informações sobre o nosso ministério. E tem mais! No site, clicando na página Livros, você também pode adquirir os nossos livros, É Tempo de Oração e Apocalipse, onde o fim é o começo. 2 obras que vão impactar sua vida e te levar a um novo nível de intimidade com Deus e conhecimento das Escrituras. Ao acessar a página Doações em nosso site, você também pode abençoar o Ministério Tempo de Oração com seus dízimos e ofertas. Contribua de forma segura e prática, por transferência bancária ou utilizando nossa chave Pix. Sua generosidade fortalece a obra de Deus e nos ajuda a levar a mensagem do Evangelho ainda mais longe. Sua generosidade ajuda a obra de Deus e faz com que ele leve a palavra, o Evangelho, para mais distante. Mas, muito bem. Vamos então para a Bíblia, porque senão eu vou ficar nessa aqui, não vai ter graça, né? Já estamos com 9 minutos de transmissão. Vamos ver qual é a mensagem do livro de Jeremias. Então, está aqui o livro de Jeremias, que é um livro de 52 capítulos. Está aí, um livro de 52 capítulos. É o 24º livro da Bíblia. Neste livro, deixa eu ver se está tudo certinho aqui, está na tela? Vocês estão acompanhando então, né? Está tudo certinho, né? Então vamos continuar. Este livro
Neste livro, acompanhamos a história do profeta Jeremias e de suas profecias para o reino de Judá. Então, nessas alturas, o reino de Israel já foi eliminado, já não existe mais o lado norte, o período lá de Israel, das 10 tribos. O povo tinha deixado de viver uma vida em adoração a Deus após a morte do rei Josias. O povo tinha deixado de viver uma vida em adoração a Deus após a morte do rei Josias. É isso que acontece. Né? Olha o que vai acontecer. E ao longo dos 52 capítulos, vemos as tentativas do profeta Jeremias em alerta e ensinar o povo a viver sob os mandamentos de Deus. Caso continuasse a viver em idolatria e outros deuses, em idolatria a outros deuses, e longe dos ensinamentos do Senhor, sofreriam com consequências e com a destruição da nação. Então, iria sofrer, deixa eu colocar aqui um pouquinho das caras aqui para falar com vocês, iria sofrer as consequências não porque Deus estivesse castigando, iria sofrer não porque Deus estivesse com vingança, com raiva, com ira, não. Deus estava com sentimento de pai. Mesma coisa quando um filho está indo para cadeia, está indo preso, apanhando da polícia, está lá sofrendo. Esse filho que começou a fazer o que é mal perante a sociedade, você acha que o pai está feliz em ver o filho indo preso, condenado? Não tem como. Assim também Deus. Mas o povo escolheu, como acontece nos dias de hoje. Quantas pessoas que escolheram o caminho do sofrimento, da escravidão, o caminho da Babilônia. Quantos crentes, quantos cristãos nos dias de hoje que estão caminhando para a Babilônia? Nesse período aqui também de Jeremias, que é o período mais ou menos de 600 antes de Cristo, 600 e alguma coisa, 650, é o período de Jeremias. Então, Jeremias é um profeta junto com os outros profetas, avisando ao povo judeu não ficar com esse entendimento obscurecido, adorando outros deuses, fazendo tudo errado, fazendo que Deus não podia nem pode fazer nada como hoje. Nos dias de hoje, Deus não pode fazer nada com as pessoas que estão no mau caminho. Deus não pode fazer nada. Vamos continuar a leitura aqui. Então, eu parei aqui assim. Sofreriam com consequências e com destruição da nação. Além disso, Jeremias prevê a destruição do reino com a conquista dos babilônios sobre Jerusalém e a escravidão do povo. Então, Jeremias está falando para o povo, dizendo, pessoal, vocês sabem que a nação mais forte que existe nos tempos de hoje é a Babilônia. Eles entram aí, eles invadem as cidades, os países, eles entram e eles destroem. E pega todo o ouro, toda a riqueza, toda a prata, e ainda leva o povo como escravo para trabalhos pesados, perigosos, sujos, trabalhos perigosos. Vocês sabem disso. Não é o que vai acontecer com vocês também? Vocês estão caminhando para isso, com isso. Mas o povo continuava mais rebelde. Entendeu? Além de Jeremias prever a destruição do reino com a conquista dos babilônios sobre Jerusalém e a escravidão do povo, Deus havia sido misericordioso com o povo em diversas situações, mas o profeta aconselha a todos a se voltarem para Deus, pois ele é bondoso e justo, sua justiça seria feita. Outra profecia anunciada por Jeremias é a da vinda do Messias, para reunir e salvar o povo reinando sobre Israel. Portanto, no livro de Jeremias, podemos acompanhar as profecias dadas
pelos profetas e o seu empenho em chamar o povo para que voltassem suas crenças e fé a Deus. Jeremias enfrentou um povo que estava afastado do Senhor e idolatrando outros deuses, porém não deixou de espalhar a todos a importância de retornar à aliança com Deus. E mesmo assim o povo não deu ouvidos e o povo terminou no ano 605, a cerca de 605. A Babilônia, Nabucodonosor consegue cercar Jerusalém no ano 605 e ficou aí de 6 a 7 meses o povo cercado Jerusalém, cavalarias, cabanas, sabe, eles cercaram, era um exército muito grande de que ninguém entrava e ninguém saía de dentro de Jerusalém. Quem saísse morria, entrar, ninguém entrava. E aí chegou o momento de que faltou água, faltou comida, faltou tudo, não teve a entrada e saída da manutenção do povo, e o povo se enfraqueceu, até quando o povo ficou fraco, que já não estava doente, então o exército entra e tudo sai destruindo. Foram duas vezes que eles entram, né? A primeira vez foi mais ou menos no ano 605, e aí foi quando eles pegam Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, todos jovens, e a cerca de 10.000, dizem a cerca de 10.000 pessoas foram escravas, foram os que morreram, e foram escravas para a Babilônia, para a capital, para o império. E a cidade continuou em movimento, continuou em evidência, mas sob os cuidados agora de Nabucodonosor, e que pagavam caríssimos impostos para Nabucodonosor, para o Império Babilônico. Até que chegou um momento em que teve a destruição total, porque o novo imperador que estava lá, o rei, o coordenador, começou a fazer o que era mal. De novo, agora faz não somente o que é mal perante o Senhor, mas faz o que é mal também perante Nabucodonosor. Acabou. Nabucodonosor se irrita, manda matar, destruir a cidade, destruiu e levou de escravo quem tinha de levar. Simplesmente porque esse povo fez o que era mal. Quer dizer, não acabou a cidade, acabou a nação, né? Acabou o povo, acabou. Essa foi a primeira vez em que Jerusalém deixa de existir. Deixa de existir, só ficou os estrondo, só ficou o estrago, a destruição para trás. Que isso volta a acontecer no ano 70. Nós estamos falando agora do ano 597, 595 a.C., e passam-se esses anos, quando é no ano 70 depois de Cristo, acontece de novo a destruição de Jerusalém, que ficou quase 2.000 anos destruída, que inabitável. Veio agora se reconstruir a Jerusalém para se cumprir uma profecia, para se cumprir a profecia de que esse povo retornaria a povoar Israel, como está lá. Jerusalém, Israel, é a terra dos judeus, os judeus voltaram e se cumpriu. Em 1948 se cumpriu essa profecia. E está lá o povo. Hoje, Jerusalém é cerca de 10 milhões de habitantes que estão habitando nessa Jerusalém próspera, abençoada, hotéis 6 estrelas, hotéis 7 estrelas, hotéis. Eu já tive lá 2 vezes e é muito lindo, é muito luxo, é tudo muito limpo, é muita riqueza, é muita prosperidade, é demais, simplesmente demais. Mas, voltando lá para o tempo de Jeremias, Jeremias avisou o povo e esse povo não deu ouvidos, continuou fazendo o que era mal perante o Senhor. E o que aconteceu? Esse povo vai ser escravo na Babilônia. Isso que eu queria chamar a atenção para vocês, para terminar o diferencial. Sabe o que é?
É que teve um grupo dos judeus de que esses não sofreram, não foram como escravos. E esse grupo de judeus que permaneceu confiante, ouvindo as palavras de Jeremias, ouvindo as palavras dos profetas, aí passou a ouvir Daniel, e todos que vinham em nome de Deus, coração quebrantado. Esse grupo de pessoas aí que não abandonou o Senhor nesse período, eles não foram quebra-pedra. Eles foram recebidos no império e foram atendidos ali, e o próprio rei colocou Daniel como governador para cuidar desse povo. E esse povo era bem tratado. O outro povo, que abandonou a voz do profeta Jeremias e de todos os profetas, foi maltratado. Quebrando pedra, trabalhava pela comida debaixo do chicote da humilhação. Meus irmãos, é isso que vocês têm que entender. Que esse acontecimento, eu entendo e vejo como a tipologia das coisas que vão acontecer agora, que está para acontecer. Olha os sinais da vinda de Jesus. Essas pessoas que hoje estão dando ouvidos à voz dos pastores, dos profetas, à voz da palavra de Deus, essas pessoas serão bem tratadas. Agora, esses que estão negando Jesus no período da grande tribulação serão maltratadas. Meus amigos, se apeguem a Jesus. Olha as guerras, olha os sinais, aquilo que Jesus falou lá no Monte das Oliveiras antes de subir, antes de morrer. Olha o que ele falou para os discípulos, para os apóstolos. Olha Mateus 24, Marcos 13. Olha o que está escrito no Evangelho, o próprio Senhor Jesus avisando das coisas que iriam acontecer: pai contra filho, filho contra pai, irmão contra irmão, nação contra nação, guerras, terremotos, fome, peste. O que mais falta acontecer? Sim, falta algumas profecias que estão se cumprindo hoje, estão se cumprindo agora, e as profecias que vão se cumprir. Essa queda desse imperador que caiu do Irã era prevista, é uma profecia também, e se cumpriu com a morte dele. Que morte é essa? Que morte doida é essa? Mas profecia se cumpriu. Olha a situação que está o Irã. E Irã é justamente uma das cidades lá da época dos Medo-Persas, Irã e Iraque. Lembra de Medos-Persas no tempo de Daniel? É Irã e Iraque. Olha o que aconteceu com o Iraque. Iraque foi lá nos Estados Unidos e derrubou Saddam Hussein e derrubou tudo. Olha a humilhação que houve. Tá. Quem é que controla? Está na mão dos Estados Unidos. E agora o Irã. Como é que vai ficar o Irã? Vai estar na mão também dos Estados Unidos, porque eles estão bombardeando. Estão bombardeando quando eles já mataram o principal. E estão bombardeando, porque eles vão tudo para se cumprir as profecias, meus irmãos. Mas estão falando muito aí da Terceira Guerra Mundial. Fiquem em paz, que ainda não é agora, não. Eu estou falando isso pela Bíblia, porque tudo isso vai acontecer no período da grande tribulação, tá? E ainda está um pouquinho. Aí você diz bem assim, mas pastor, como é que a gente vai saber do período da grande tribulação? Quando surgir o nome do cara, o anticristo. Fiquem atentos, duas pessoas. Um é o anticristo e o outro é a besta. Um vai representar politicamente falando, o outro vai representar a religião, levando o povo a adorar a imagem. E é aí aonde os cristãos serão perseguidos, os que não vão adorar a imagem serão perseguidos, e é aí aonde o Senhor vai guardar, vai proteger, o Senhor vai nos guardar, o Senhor vai cuidar de nós, mesmo no meio das guerras e mesmo no período de grande tribulação, de muito sofrimento. Você vai ver Deus cuidando do seu povo, da sua noiva, da sua igreja. Porque você que é homem, o que você faria com a sua noiva no meio dessas coisas que estão para acontecer? Você não protegeria ela? Você não salvaria ela?
Você não iria prover. Lembre-se que o nosso Messias, o nosso Cristo, ele é Salvador, provedor e protetor. E se você não quiser, se você quiser mais alguma coisa, ele também é consolador. Então tenha paz, tenha medo não, certo? É isso aí, a gente vai falando mais aos pouquinhos. Eu tenho esse livro aqui, Apocalipse, onde o fim é o começo, que seria muito bom vocês lerem esse livro. Eu sei que esse livro ele vai ser muito solicitado aí, muito lido, porque as pessoas vão dizer assim, caramba, poxa vida, pastor Genival Lira e o Dr. José Luiz escreveram todas essas coisas antes de acontecer. Eu não escrevi nada, já estava escrito na Bíblia. Não vão dizer isso porque já está escrito na Bíblia. A gente só trouxe a interpretação do jeito que tem os 4 tipos de interpretações: preterista, idealista, futurista e historicista. Está aí dentro do livro. Vamos orar? Deus abençoe todos vocês. Vocês gostaram? Dá um joinha quem gostou, participa aqui, escreve alguma coisa, algum comentário. E é momento de oração. Vamos falar com Deus. Em nome de Jesus, o Senhor disse: invoca-me no dia da tua angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Então, se tem alguém aí que está angustiado, se tem alguém aí que está passando por tribulação, por dificuldade, então procura ver, você está passando pelo que você está passando porque você está colhendo, você fez por onde está vivendo essa situação, ou você está passando por isso por justiça, porque é de Deus, por perseguição. Não importa. Não importa. Seja colheita. Se é colheita, você vai colher, vai ter que colher e não tem como. Nem Deus pode fazer nada. O que Deus pode fazer é te confortar, te consolar se você se arrepender e Ele te dá força, dá direção, se é colheita. Agora, se não é colheita, mas é sofrendo por causa da justiça, por causa do amor do Evangelho, como a gente vê lá muitos cristãos nesses países muçulmanos que estão morrendo, matando família inteira, estão morrendo por Cristo. O choro pode durar uma noite, mas no amanhecer vem a alegria. Vamos confiar. Oh meu Deus e meu Pai, em o nome do Teu Filho Jesus Cristo, ó Deus, nesse momento, Pai, na Sua presença, Senhor, eu entro junto com todos os irmãos que estão aqui agora, nesse momento da transmissão, como também esses que estão em outro horário, Pai. Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda, tenha misericórdia de nós, não nos deixes cair, não nos deixes sair da Sua presença. Tenha misericórdia de nós, Pai. Enche-nos da Sua bondade, da Sua graça. Ah, Senhor, Jeremias, eu me emociono, Pai. Quando eu falo de Jeremias, eu tenho que me controlar as emoções, porque parece muito com o que eu estou vivendo aqui em Itabirito, nesse início ministério. A gente luta, Pai. A gente luta, a gente chama 100 pessoas, não vem nenhuma. Nenhuma. A gente chama 100 pessoas, vem 5. Vem 5. A gente chama 10 pessoas, não vem nenhuma. O povo não quer saber do Senhor. O povo está com o coração endurecido. Eu tenho feito reunião, eu tenho feito culto. Reunião não, culto. Para 5 pessoas, 6 pessoas, 3 pessoas.
Ah, meu Deus. Aí a gente vê um povo voltado para o futebol, um povo voltado para o carnaval, um povo voltado para as festas juninas, para as festas natalinas. Carnaval a gente vê o povo pintado a cara, um povo, meu Deus, passando até por ridículo, no meio lá, indo, passando. Homens vestidos de mulher. Ai, Senhor. E quando a gente vem falar do Evangelho, falar da tua palavra, eles nos repudiam, nos injuriam, olha com um olhar de desprezo. Mas só em saber que esse povo vai prestar contas, Pai. Só em saber que esse povo vai prestar contas no dia do juízo. Como vai ficar esse povo no dia do juízo, Senhor? Ah, meu Deus. Que tristeza me bate que eu não posso fazer nada. Só orar. E o Senhor sabe das minhas conversas que eu tenho contigo. Eu sei que o Senhor pode fazer alguma coisa. Eu sei que a sua graça pode alcançar. Eu sei que o Senhor é bom. Eu sei que o Senhor é bom. Você é misericordioso, compassivo, Pai, amigo. A gente vê Jeremias fazendo a mesma coisa lá atrás, se repetindo. Jeremias está lá falando para o povo judeu: pessoal, para com isso, para com isso, para com isso. E o povo judeu não parava. Era uma minoria que dava ouvidos, uma minoria que ouvia o profeta. Está acontecendo a mesma coisa nos dias de hoje, meu Pai. E terminou o povo na Babilônia escravizado, Jerusalém destruída. E foi avisado que aquela nação ia ser eliminada, dissipada. O que aconteceu com as 10 tribos, com o povo de Israel, as 10 tribos? Quando a Bíblia fala tu, Judá, e tu, Israel, então aí já houve a divisão. As 10 tribos foram para o norte, 2 tribos vieram para o sul, Judá para o sul, Israel para o norte. E assim terminou sendo destruída Israel. E ainda foi para a escravidão Judá, depois de morrer tanta gente. A gente sabe, Senhor, que o final também é esse que está para acontecer. Nos abençoe, Pai. Abençoe todas essas pessoas que estão aqui comigo agora. Independente do horário, seja agora no momento da transmissão, seja um outro dia, mais tarde, não sei. Abençoe. Senhor, abençoe esse dia de domingo. Abençoe esse estudo com o professor Samuel. Abençoe a noite, Pai. À noite, esse encontro das mulheres, nós estamos chamando as mulheres para estar conosco, para fazer uma oração por elas, para cultuarmos ao Senhor. Traz mulheres, Pai. Traz mulheres. Senhor, eu quero colocar nas tuas mãos a minha família. Enquanto eu entrego aqui a Deus, na mão de Deus, a minha família, você também entregue sua família aí na mão de Deus. Ore pela sua família. Não força não. Não força não. Fica forçando a barra com eles não. É como eu também não forço não. Mas o Espírito Santo está trabalhando. Eu entrego nas tuas mãos, Pai, minha esposa, que é a pessoa mais importante depois do Senhor na minha vida. Eu entrego meus filhos, David e a Daiane com a sua família, seus filhos, meus filhos e os filhos dos meus filhos, minha nora, meu genro. Eu entrego nas tuas mãos, meu Deus, minha mãe, minhas irmãs, meus irmãos, meus primos, sobrinhos, tios, toda a minha parentela.
aqueles que ainda não encontraram a graça, a luz do Evangelho. Não deixe nenhum morrer sem te conhecer, Jesus. Meu Pai, tome a minha família, meus amigos, meus irmãos em Cristo. Cada um que está aqui, Pai, me ajudando nesse trabalho. Rodrigo, Valdenice Freito, Gabriel da Silva, Pastor Juarez, a Dona Zélia, como também o Rafael Mendes e todos que estão aqui, Pai. A equipe das mães, a equipe dos homens de Deus em oração. Tome a igreja, o ministério, Deus, essas pessoas que estão congregando aqui presencialmente comigo, os que estão acompanhando virtualmente, que têm sido fiel ao Senhor no dízimo, têm enviado seus dízimos para o ministério. Nós temos pagado essa luz, nós temos pagado as despesas que tem aqui do canal, os aplicativos que a gente usa, o aluguel da igreja, a luz, tudo, toda a despesa tem sido esses dizimistas, Pai. Então, olhe para cada um, em nome de Jesus, meu Deus. Olhe para cada um, Pai, com aquele olhar de satisfação. Olhar de satisfação, assim como o Senhor olhou para Moisés. O Senhor falou para Moisés. O Senhor disse: Moisés, esse povo vai sair daqui, mas nenhum vai sair pobre. Esse povo vai sair do Egito, mas todos eles vão sair cheio de ouro e de prata, cheio de condição financeira. E foi isso que aconteceu. A mesma coisa aconteceu com Abraão. Abraão, quando esteve no Egito, que foi humilhado, que viu Sara nas mãos do rei, sendo acariciada por ele, e ela sem querer, e ele insistindo, e Abraão vê isso. Mas o Senhor recompensou Abraão, dando tanta riqueza, que ele saiu riquíssimo. Ele não saiu rico, é riquíssimo. Então, Pai, se com esses dizimistas, com esses que têm ajudado o ministério, têm enviado, meu Deus, seu dízimo aqui no ministério, se com eles, Pai. Em nome de Jesus, os de perto, os de longe, os que congregam, onde tiver. E esses que estão assistindo que ainda não fazem isso, toca ali no coração, meu Pai. Toca ali no coração para que venha fazer, para que venha obedecer Tua palavra, fazer com amor, com alegria. Eu entrego nas Tuas mãos, ó Pai, a minha vida e a vida de todos que estão aqui comigo, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meu Deus. Muito obrigado. Amém. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. É isso aí. Deus abençoe todos vocês. As informações do canal é essa aqui, ó, para vocês que ficaram até agora conosco. E se você quiser, se você for tocado e quiser colaborar conosco, seja um mantenedor do Ministério Tempo de Oração. Está aí o QR Code, está também a chave do Pix, meus livros, meu número, se você quiser entrar em contato comigo. Para vocês daqui de Itabirito, olha aqui o endereço, Rua José Benedito 375, para vocês estarem conosco, tanto agora, você que está assistindo, participando agora, ou antes das 10 horas, tanto antes das 10 horas tem, como também à noite. Você está assistindo, participando depois do almoço, então, ó, dá tempo, então, às 18 horas, vem mulher, traz sua mulher, homem, para poder participar desta oração, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos e até a próxima, em nome de Jesus. Amanhã é o Rodrigo Rodrigues. Fiquem todos com Deus.